reino dividido, e nós já estudamos os profetas Obadias, Joel, Jonas, Amós, e hoje nós vamos estudar o profeta Oséias. É importante nós, pais, adultos, ensinarmos para os nossos filhos a palavra de Deus. Na verdade, nós temos que aprender para ensinar, não é verdade? E cada dia que se abre aqui parece que é uma novidade, porque você está vivendo situações diferentes, porque Deus é assim, todo dia Ele vai te moldando, né, te preparando para algo que Ele tem preparado para você, e eu creio nisso, que aquele que começou a boa obra em mim, em você, Ele vai terminar, Ele é fiel, Ele vai terminar. Então, nós estamos em formação. Quando você lê a Bíblia, você há um momento lá no livro de Samuel, onde Davi, vem o rei Saul, vem o rei Davi. Quando o rei Davi morre, há uma briga, a primeira briguinha pelo trono, mas o rei Salomão assume o reinado, ainda é um reino unido, é um reino único, 12 tribos. Com a morte do rei Salomão, há uma briga lá entre os filhos, e é importante nós entendermos isso, e ter o reino dividido, e esse reino é dividido em duas tribos, vamos pensar assim, a tribo de Israel, chamada Israel, que pega 10 das 12 tribos, e a tribo de Judá, que fica aqui embaixo com duas tribos. Então, quando eu estiver lendo a Bíblia, eu falo assim, o povo de Israel. Ele está falando de quem? Da tribo do norte, do povo de modo geral. Então, dependendo do contexto, é importante nós entendermos isso. Deus, Ele sempre enviou o profeta, sempre vai enviar profeta para alertar o povo do que ele está fazendo, que ele está vendo, e se continuar fazendo daquela maneira, para onde vai, o que vai acontecer. Então o apóstolo Paulo recomenda que toda a escritura, né, ela é fiel para nós aprendermos com ela. É importantíssimo isso. Bom, hoje nós vamos estudar um profeta chamado Oséias. Professor, o que tem a ver esse monte de profeta, esses dois reinos? O reino lá de cima chamado Reino do Norte, com as 10 tribos, esse reino demorou 200 anos, ou seja, durou 200 anos, e todos os reis que foram lá para cima foram reis que não adoravam a Deus, que não se preocupavam em fazer as coisas que agradavam a Deus, e nem se preocupavam em induzir o povo, conduzir o povo a adorar a Deus. Então, liberou geral lá para cima, podia adorar a Deus de qualquer maneira, todos os caminhos levavam a Deus, e Deus não se agradava disso. E esse reino, então, é que nós estamos estudando, dura 200 anos até o cativeiro da Síria. Como assim cativeiro da Síria, né? A Síria, os inimigos, o diabo é fantástico nesse sentido, hein? Se você não adora a Deus, você me adora, então você é meu. Então ele vai lá e toma conta. Então a Síria invade o reino lá e deixa o povo cativo. Na verdade, ela misturava tudo. E ficou lá sendo capital da Síria, lá em Samaria. Vamos pensar assim. O norte, Judá, viu o que aconteceu lá com o irmão lá em cima e dura 200 anos a mais. Porém, se empolga em muitas coisas também e vem a Babilônia e nós conhecemos a história. Hoje nós conhecemos a história. Tá, por que a gente estuda então? Ô Flavinho, só abrir um parênteses, não é esse. Esse é o profeta da semana passada. Você não quer pegar aqui no pendrive, porque o arquivo estava muito grande, perdão, amados, ao vivo é isso aí. Eu mandei no... Pega aqui no pendrive, é mais rápido, eu acho. Como estava muito grande o arquivo, foi um link, estava no drive. Então, amados, enquanto ele projeta lá, perdão, é com um arquivo muito grande, tive que acrescentar algumas coisas hoje, mandei hoje para ele. E nós vamos estudar o profeta Oséias. Nós estudamos já os outros profetas, Amós, inclusive, foram 2 aulas. Hoje, eu espero que Deus fale muito com você, porque Ele falou muito comigo, quando eu estava montando. E você vai entender por quê. O profeta Oséias, ele é chamado por Deus para mandar uma mensagem lá para o povo
do norte, para o povo de Israel, para as 10 tribos. Vou projetar já para vocês, ele profetiza no reino do rei Jeroboão II. Esse rei era um rei conquistador. Ele reinou 41 anos, está na sua Bíblia isso, ele reina 41 anos. E no paralelo, ele pega lá um quarteto fantástico, que enquanto ele está reinando, o reino de Judá também, é isso mesmo, obrigado. O reino de Judá tem lá vários reis também, são reis bons. E o paralelo desse rei, essa história, você vai encontrar no segundo livro de Reis, capítulo 24 e 25. Pronto, projetou, é isso aqui mesmo, obrigado. E por que, então, que nós precisamos estudar? Deixa eu voltar para cá. Pronto. É esse aqui, tá bom? Obrigado, Fabinho. Então é o seguinte, olha, 12 profetas, nós vamos estudar o profeta Oséias. Bom, reino dividido, 10 para cima, 2 para baixo, 200 anos dura o reino lá de cima e 400 anos do reino de baixo. Isso é legal, nós estamos estudando, mas o que aprender com isso? Por que chegou a essa situação? Deus manda, então, um profeta lá para o reino de Israel. E Deus me incomodou muito, pedindo para nós lermos a visão dele em relação ao casamento. Porque ele vai chamar um profeta e vai falar assim: profeta, vem aqui, desce ali, casa com uma mulher de prostituição, tenha filho com ela, que eu vou te explicar uma coisa que está acontecendo com esse povo. E antes que você fale, então pode, opa, Deus mandou. Não se sabe, na verdade, se a mulher era da casa de prostituição ou se realmente ela era propícia ao adultério. Mas, para você entender a mensagem de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Vocês vão ver. Vamos ver com os capítulos. Professor Cícero, por que eu preciso ler isso? Nós temos que olhar na visão de Deus. Por quê? Porque hoje a visão do casamento está deturpada. Hoje a visão de união, de amor, segundo a Bíblia, o mundo ele é jaz do maligno. O diabo ele domina a mente das pessoas e nós temos que, igual o reino do norte, as pessoas vão fazendo as coisas sem se importar se está agradando a Deus ou não. E as novas gerações, se elas não forem conduzidas a ler a Bíblia, a conhecer o Deus que você conhece, o Deus que você serve, elas não têm por que seguir as nossas ideias, o nosso Deus. Elas não conhecem, não lê a Bíblia. Então eu quero compartilhar com você. Pode abrir a sua Bíblia, qualquer Bíblia que seja. Está escrito assim, a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu sei que isso vai entrar em contraste na escola, na visão científica, que é a visão, né, do Big Bang, da grande explosão, ou depois da criação do Charles Darwin, da evolução. Mas a Bíblia diz que houve um princípio, e dá para estudar isso depois, mas eu quero acelerar com você, porque no meio daquela escuridão de trevas, que disse Deus: haja luz. E houve luz. Então, se você não consegue ver ainda a solução para o seu problema, acredite. Convoque a Deus. O Espírito de Deus está sobre você, observando você. Creia que Ele pode te dar luz, te mostrar a luz para o problema. Creia em Jesus Cristo, creia em Deus. Ele vai te conduzir. E disse Deus: haja luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez separação, já pulei aqui, né? Entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, né? Haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Continua lendo.
Disse também Deus, ou melhor, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizeram separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto. Eu sei que hoje, com a tecnologia, você sabe que a estrela mais próxima é o Sol, são 150 milhões de quilômetros, mas a Bíblia é escrita em uma linguagem, se você voltar no tempo, hoje não tinha tecnologia, não tinha nada, volta aí 4.000 anos atrás, é uma linguagem para as pessoas entenderem. Hoje, o Deus é tão imenso que acredita que a extensão do universo é de 92 bilhões de anos-luz. Como assim ano-luz? Imagine você andando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Se fosse possível isso acontecer, para você medir o universo, você levaria 98 bilhões de anos. É uma coisa surreal. Mas Deus diz o seguinte: não importa como as pessoas estão tentando se explicar hoje com o desenvolvimento da inteligência, não importa. Eu criei, eu fiz, eu sou o Senhor. E é esse Deus que nós servirmos. É esse Deus. E ele continua assim. E disse também: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus o abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e a terra, se multipliquem as aves. Houve a tarde e a manhã do quinto dia. Diz também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais, olha só, selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Estava tudo no processo de criação, tudo estava bom. E aí, Deus se reúne, a Trindade se reúne no céu. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, Deus cria duas espécies, cria o homem, macho e fêmea. Qualquer outra coisa que vier, fora isso, não é procedente de Deus. Não é, nós não podemos acreditar. Nós não podemos aceitar. Você pode respeitar as pessoas de acordo com a ignorância delas, mas se as pessoas não lerem a Bíblia e não entenderem que Deus criou
homem e homem, ou mulher e homem e mulher, macho e fêmea os criou. Você é a... Por que eu estou falando isso? Porque senão a gente não consegue entender a mensagem do profeta Oséias lá para o povo. Se você não entender a visão de Deus em relação a você, a mim, ao casamento perante Ele, que Ele instituiu, nós estamos, já era, não precisa de igreja. E aí as pessoas não entendem. A minha filha é homossexual, vai casar, está tudo bem. Mas com base em quê? Com base na religião que ela acredita. E você não dá para discutir com as pessoas que não acreditam no seu Deus. Que acredita que Deus é amor só, que gosta de todas as coisas, mas não conhece, não lê. Não pede para o Espírito Santo, na verdade, me conduza, me oriente. Mas o fato é que Deus criou o homem e a mulher. Biblicamente, eu sou cristão, eu acredito na Bíblia, eu sigo as instruções da Bíblia. Então, Deus criou o homem, coroando toda a criação. E o Deus, ele vai abrir um parênteses para explicar isso. E ele, lá em Gênesis, ele fala assim, capítulo 28, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Deus está criando sexo. A relação sexual entre casais. Sede fecundos. Enchei a terra e sujeitai-a. Administre a criação que eu estou colocando nas suas mãos. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se achem na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de semente. Isso vos será para mantimento. Então há uma teoria que antes o homem é vegetariano, nesse sentido, não tem problema. Se soubesse o que os caras fazem para se alimentar nesse sentido, mas vamos embora. Pode ser. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva do verde, lhe será para mantimento. Olha lá, já cai aí. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde, amanhã andou. É claro que nós estamos dizendo aqui sobre sexto dia, sobre um dia, e Deus pode. Deus pode. Mas sempre lembre-se assim, Deus pode criar tudo do nada. Essa linguagem de um dia, 2 dias, seja como a ciência querer explicar hoje, o fato é que Deus criou. E tudo está no seu lugar. A gravidade aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lá na Lua é outra gravidade. Cai em exercício da prova de física assim. Olha, a minha massa hoje é 82. Se eu for lá para a Lua, qual vai ser a minha massa? 82. Não é a dieta da Lua. Eu faço dieta da Lua. Enquanto eu não comer a Lua, não pode comer. Cai na prova isso. Mas como assim massa, gravidade? É massa. A gente fala peso, mas a ciência fala, não, peso é o produto da massa vezes a gravidade. Então assim, mas enfim. Mas Deus falou o seguinte, eu criei. Deus é tão magnífico que ele vai abrir um parênteses especialmente para falar da união que ele abençoou. Então ele já criou no capítulo 6. E aí no capítulo 1, aí no capítulo 2, ele vai falar sobre o casamento. Como assim? Porque olha só, é a formação do homem e ele olha e ele institui ali o casamento monogâmico e heterossexual. No capítulo 2 da Bíblia. É o desejo do coração dele. Mas o Salomão teve 1000 mulheres. Bem feito para ele. Vai ter que arrumar 1000 cartões de crédito. Oi. Nesse sentido. É outra coisa que o homem se empolga, o homem se corrompe.
Porque ele estava num reino de paz, não tinha mais guerra, bilionário, trilionário, inteligente. Aí fez tudo aquilo lá. E aí é legal você ler os livros que ele escreve. Ele escreve lá Eclesiastes, Provérbios, não é isso? E tem mais um que ele escreve qualquer? Cantares. Acredita-se que ele escreve isso em fases diferentes. Por isso que é legal entender. Mas a história dele é rápida na Bíblia. Pode ver, não tem muita coisa. Fez muita besteira, não é verdade? Mas Deus abriu um parênteses para ele escrever lá 3 livros. Lá ainda em Gênesis, senhores pais, olha só o que acontece. Assim, começa o capítulo 2, ele vai abrir um parênteses para explicar o casal que ele escolheu para ser modelo para todas as nações futuras. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Sim, você não falou que ia falar sobre Oséias, mas se você não olhar o casamento, a visão que Oséias tinha em relação a essa visão bíblica, vai ser uma aula qualquer. E não está aberta a discussão. Porque os homens faziam besteira lá no Antigo Testamento e Deus olhou, peraí, eu vou dar um exemplo para vocês de como eu me sinto. Seus adúlteros. Como assim adúltero? Eu vou explicar. Aí você tem que entender o coração de Deus para você entender a mensagem. Ah, mas eu não concordo. Vaza da igreja. Rasga a Bíblia. Ué, não é? Pensa. Ah, mas não concordo. Põe fogo. Falando sério. Ah, mas a minha sobrinha é homossexual. Ah, mas o meu... Ele precisa ler no poder do Espírito Santo de Deus para ele se arrepender. E Deus limpa o coração e ele volta a ser o que Deus planejou para a vida dele. É que eles não lê a Bíblia, não se aproxima de Deus, não vive com Deus, e qualquer coisa que vão oferecendo, eles vão se alimentando. Então, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º, no 7º dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua terra, como fizera. Aí, me perguntou, professor, você conhece sobre a teoria de gênero? Eu falei assim, não. Eu vou te explicar a teoria de Gênesis. Essa eu acredito. E aí você conta essa história, mas a pessoa tem que ler. A pessoa tem que ler. Para o autor do livro, quando a pessoa estiver lendo, o autor do livro vai mostrar para ele, abre os olhos dele. Por quê? Porque as pessoas são assim. Ah, mas aquele cara é bilionário, a outra lá é trilionária, e ela faz aquilo outro, e você aí não tem quase nada. Você vende o almoço para comprar a janta, você é professor. Mais ou menos assim. Vou acreditar em você por quê? Porque as pessoas vão olhar, peraí, vou acreditar em você, porque você tem um carro zero, vou acreditar em você, porque você tem isso, porque você tem aquilo, você tem bom emprego, porque você tem casa, tal. O dia que se perder tudo isso, as pessoas deixam de acreditar em você. Porque é tudo amizade de interesse. Fala, Deus. Aí, Deus vai abrir um parênteses no capítulo 2. Já criou. Mas olha que lindo. Essa é a Gênesis dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo. Ele vai abrir um parênteses no 6º dia, na erva, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não tinha homem para lavar o solo. Então ele voltou lá. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma. Deus te criou, meu amado. Deus nos criou. Nós devemos tudo a Ele.
Nós devemos respeito para Deus. Nós temos que ler as Escrituras. Por mais que as pessoas falem, mas o outro livro do católico tem 6 livros, mas lê os 6 também, lê mais. Você vai ver que não vai cheirar nem feder, desculpa a expressão. São histórias, os macabeus existiram lá, houve uma rebelião dos macabeus na história, antes de Cristo. Então, assim, teve a Judite, é citada em alguns livros, aí, mas assim, quando se reuniu, né, esses livros, não achou-se inspiração que defendesse toda a criação de Deus, o poder de Deus. Então eu não vou discutir, eu não vou voltar no tempo. Mas pode ler, falando sério, são mais livros. Mas o Novo Testamento é igual, então vamos fechar o Novo Testamento? Que é Jesus Cristo, então? Vamos. Acabou. E só lê os livros que Jesus citou, que os apóstolos citaram. Eles nem vão passar por perto desses outros livros. Mas pode ler, estou falando sério, não é isso que vai diminuir sua fé ou aumentar sua fé. O passo é o seguinte, e o homem passou a ser alma. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Presta atenção na ordem de Deus. De toda a árvore no jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Pode tocar. Pode brincar. Vai lá, tonto. Fica brincando que não pode fazer. Não come. Não come. Está escrito. Porque no dia em que delas comer, certamente, o homem não entendeu, porque ele não sabia que era morte. Pensa. Mas enfim, vamos embora. Aí, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja? Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja? Não é bom que o homem esteja só, que a mulher esteja só. Então Deus vai fazer alguém que seja idônea, auxilie ele no projeto que ele colocou no coração dos dois. É importante você entender que Deus falou assim, olha, eu vou criar uma mulher para um homem. Não está escrito isso? Está escrito isso. Aí, olha só, mas não sabia, está sabendo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, volta para o sexto dia, e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como eles chamaram. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Bom, então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar em carne. E a costela que o Senhor tomara do homem, transformou-a numa, ele a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi. Ok. Aí, por isso, não é o homem que está falando. Aí volta o texto, Moisés escrevendo. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Quem está unindo aí Deus? O homem a? Qualquer coisa que vier além disso é de procedência maligna. E por quê? Nós vamos chegar lá por quê? Está aí, tudo em Gênesis. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se... Pessoal, pelo amor de Deus. Hoje, não vou casar, não. O cara tem vergonha de querer casar. Às vezes tem vergonha. Você não ora com menino ou menino? Aí o menino fala, com a menina, lógico. E a menina, com o menino, mas eu não tenho preconceito. Porque não lê, não sabe o desejo de Deus. E aí o diabo pega isso e vai torcer. Por que eu estou falando isso? Com base na Bíblia. O desejo de Deus é que você, é muito lindo,
ele está preparando alguém. Assim como ele preparou a mulher para o Adão, Deus preparou uma para você, e preparou um homem para você. É nisso que tem que acreditar. E não se envergonhe disso, não, de seguir isso. E aí por quê? Porque no capítulo 3 vai acontecer o seguinte. Aí começa assim, aí está lá, fluindo. Crescei-vos e multiplicai-vos. Aí, quantos anos Adão e Eva viveram lá no Éden? Eu fiz um cálculo mínimo, com base na Bíblia. Pelo menos 120 anos. Depois, não dá para estudar hoje, mas, por exemplo, com o nascimento do terceiro filho de Adão. Quem foi o terceiro filho de Adão mesmo? Pois é o Sete. Então, aí é o seguinte, aí o que vai acontecer? Quando ele vem, tem um período lá, quando ele nasce. Aí você começa a fazer esses cálculos só por curiosidade. E eu fiz uma estatística. Se você pegar uma mulher e um homem e ficar assim, sem essa maldade que é hoje, com a ordem de crescer e multiplicar, com a idade biológica, a mulher pode ter filho. Com 12, 13 anos, as mulheres podem ter filho. Biologicamente. É que hoje tem a maldade imperando e tal, mas se fosse só com a ordem de crescer e multiplicar. Não tinha esse negócio de pai, mãe, irmão, então nesse sentido. Quando a maldade começa a aparecer, começa a separar de Deus, aí começam essas coisas. Então dá uma olhada. Mas quem? Mas quem? A serpente. O diabo estava lá já. O diabo estava lá. E a gente esquece que ele está lá desde Gênesis, torrando, tentando destruir o que Deus construiu. Jesus vai pegar isso lá no Novo Testamento. E vai falar sobre isso. Você não leu, não, que está lá em Gênesis, que, portanto, Jesus repete isso, portanto, deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua esposa, e serão ambos uma só carne. E ele completa, então, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus fala isso, ele complementa, agora é comigo. Vou falar de adultério para você, ele fala isso, Jesus, agora é comigo. Eu vou dar minha opinião. E aí, a serpente, é como se, não vou falar que só existia papagaio, para você entender melhor, né? Porque você não pede para papagaio repetir, as coisas não repete. Ninguém acha estranho, né? Então, eu posso acreditar que era tão tranquilo a administração do ser humano, do homem, que ele poderia conversar com o animal. Olha só, mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Se você não conhece o que Deus fala para você, se você não conversa com Deus, o diabo está de olho. Ele vai deturpar. Se você já lê, é difícil. Se você não lê, se você não buscar, a serpente está lá esperta, colando na Eva. E aí respondeu a mulher para não ficar feio, né? Não. Então, assim, é mais fácil falar assim, eu esqueci que Deus falou, mas eu vou buscar na Escritura. Aí você já, não, para não ficar feio, na escola, você fala alguma coisa. Aí ela fala assim, do fruto das árvores no jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Para que não... ao diabo, essa aí não tem certeza. Essa não tem certeza. E se você não tem certeza, imagine os jovens com toda a tecnologia disponível, com todo esse bombardeio de influências, mostrando, olha, faz isso que você ganha dinheiro, faz isso que você fica milionário, faz isso que você fica famoso, faz isso que você vai conseguir vários seguidores, dezenas de seguidores, centenas de seguidores. E vai. O cara faz alguma coisa, vai embora. Aí a semente fala, opa, ela não tem certeza. Então, se ela não tem certeza, eu vou jogar uma sementinha lá. Então a serpente disse à mulher, é certo que você não morrerá. Mas não é a serpente que está falando. A serpente se deixou ser levada por Satanás para ter o privilégio de conversar com o ser humano. Olha que loucura. Porque você fala assim, uma cobra conversar com uma mulher.
Você fala, se fosse um papagaio, tudo bem, fala sério. O papagaio mais espertinho do Éden foi conversar com a mulher. Não é isso? Mas como é a serpente, a serpente também queria destaque. Pode ver que só ela foi citada por enquanto aí. Ela queria um destaque. Porque Deus, olha só que ela vai falar assim, olha o diabo falando. Eu sei do que eu estou falando, diabo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você sabe o que me revelou esses dias, lendo isso aqui? Que nós não estamos mais se importando em servir o bem ou o mal. Nós estamos nos importando em ter poder. Eu quero ser igual a Deus, quero ter o poder, quero ser igual a Ele, eu decido, meu corpo, minhas regras, mais ou menos assim. Aí o apóstolo Paulo, que é o maior de Deus, fala, ei, vem cá, você não sabia que esse corpo não é seu, que ele é templo do Espírito Santo, que decidiu habitar em você, para te ensinar a servir a Deus melhor? Ele falou, não. Aí a serpente vai lá, e a Eva, eu quero comandar aqui. A Eva queria comandar lá nesse sentido. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Vendo a mulher que a árvore era boa, volta para cá, quer dizer, o bem, o mal e o poder. Abriram-se então os olhos de ambos, homem e mulher. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quer dizer, se você escuta o diabo, a maldade, você abre seus olhos para a malícia, você perde a pureza. O diabo veio lá, ele consegue plantar no seu coração a impureza, a imoralidade. Aí Deus quer falar com você todo dia. Deus fala com você todo dia. E lá, quando ouviram a voz do Senhor Deus, quando andava no Éden, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do homem se esconderam. O que é santo está vindo, o puro está vindo. E nós ouvimos o diabo, nós desobedecemos, então a nossa tendência é tentar se esconder. Mas é impossível, não é verdade? E aí, chamou Deus, o Senhor Deus, ao homem e perguntou, onde estás? 1, 2, 3, Adão, sai daí de trás, estou te vendo. Aí surgiu, esconde. Deus não sabia? Impossível se esconder de Deus. Possível. Alguns profetas sentiram isso, escreveram salmos. Ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. É um sentimento, né? Está fazendo coisa errada. Ai, tomara que Deus me perdoe. Tomara que Deus não venha agora. Ai, se Deus me vir fazendo isso. Mas eu vou fazer, mas depois eu peço perdão para Deus. E se for algo sincero do coração, se você sentir realmente, Deus perdoa. Se você não sentir realmente, arrependido, você vai cometer o mesmo erro várias vezes. Então é só um perdãozinho. Só para constar. Perguntou Deus, vem cá, filhão, vamos conversar. Quem te fez saber que você estava nu? A relação entre vocês, entre casais, sexual, não tem maldade. Eu instituí. Por que você está olhando para sua mulher com outros olhos agora? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então, disse o homem, a mulher que tu me desses por expor, olha que lindo, hein? Não o X9, mas assim, mas a palavra, olha que poder que tem essa palavra, a mulher que tu me desse por heterossexual.
Mas, ó, deixando essa covardia dele, porque ele comeu também por ter falado não, nesse sentido, mas tudo fazia um plano de Deus, fazia parte, mas olha só, mas, a esposa que tu me, foi Deus que te deu essa esposa. Você pode pensar assim, mas não é o que eu gostaria, mas é muito mais que você merece. Já vou pensar nisso? Uma vez um aluno paquerando uma menina da nossa escola, ele falou assim, da outra sala, professor, você acha que eu tenho chance? Aí eu falei assim, tem que melhorar essas ideias aí, né? Aí ele falou assim, mas é muita areia pro meu caminhão. Eu falei, faz umas 3 viagens, meu. Tô brincando assim, porque Deus conhece, Deus preparou alguém para você. Tem que ser ela. Tem que ser. Não perde a chance não com essa lata aí, filho. Ó. Aí, ele culpa a mulher. Mas dá uma olhada. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que você fizeste? Ô Eva, você fez isso por quê? Mas Deus já sabia. Ele está só ali, colocando no banco de réu para dar chance de você falar, eu errei, eu comi mesmo, é erro meu, podia ter falado não, mas por ele, né? Aí, respondeu a mulher, a serpente me enganou. E eu comi. Olha só. Então, Deus disse para quem? A serpente. Serpente, tem mais alguém na fila? Aí está o Satanás lá. Falei que esse povo é de fácil manipulação. É só oferecer poder, só oferecer alguma coisa, que ele vai se sentir melhor que os outros, que ele faz. Aí Deus fala assim, dá bronca na serpente e no Satanás. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da serpente já foi. Aí vai falar com Satanás agora. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem um profeta que ele fala que a espada será encravada no crânio de uma caveira cabeluda. E quando eu li esse texto, você vê assim que a cruz de Cristo era uma espada. E ela foi cravada lá num monte, né? Caveira, chamado Monte das Caveiras, que é o apelido do monte onde ele foi crucificado. Você vê literalmente olhando de longe, assim, como se fosse uma escrava cravada assim no crânio dessa caveira aí, do diabo. Está lá. Depois a gente pode estudar sobre isso. E tu lhe ferirás o calcanhar. Vai ficar aí picando para derrubar os homens. E as pessoas não entendem isso. Quando Moisés estava saindo lá no livro de Números, e os povos, os que tinham mentalidade de escravo queriam voltar, Deus fez o quê? Deus fez o quê? Enviou um monte de serpente no deserto para picar, os caras morreram. Vários morreram. Aí Moisés vai lá, Senhor, intercede, vamos interceder por eles. Aí Deus falou o seguinte, faz uma serpente de bronze, enorme, e levanta aí. Aquele que for picado, olhar para a serpente e acreditar que vai ser curado, vai ser curado. Aí Moisés faz a serpente de bronze, está no livro de Números, e quem fosse picado e olhasse lá, era curado mesmo. Mas não é o problema da serpente. Serpente não é o símbolo do demônio. Arco-íris não é o símbolo do demônio. Não, é tudo de Deus. É que o diabo usa por outra coisa, com outras intenções. Jesus vai falar, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aquele que olhava para ela e cresce era curado, importa-se que o Filho do Homem seja levantado, para que aquele que olhar para ele e crer, não pereça. Ele usa toda uma simbologia no Antigo Testamento. Por isso nós temos que ler. E ele fala isso para a mulher. Ô mulher, agora chegou a sua vez, tá? Eu vou multiplicar
sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Já abre um parênteses para estudo depois. Então a mulher tinha filho sem dor. Depois a gente volta lá no Gênesis para estudar. A gente pode abrir isso aí. Já fiz esse estudo. E em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governar. Deixa eu ler de novo isso aqui. A gente já saiu? A minha esposa saiu justo nessa hora. O teu desejo... Na verdade, a gente tem que entender muito isso, né? Porque, por exemplo, assim, eu chego em casa, a pia está por motivo suja, eu lavo. Se eu passar pano, eu passo. Por quê? Porque é um casamento, é um casal. Então, assim, não tem, ninguém é escravo de ninguém. Só que na dúvida, quem manda é o marido. Aí, tá, então, na verdade, é assim, no impasse, muita dúvida, você assume. Não, deixa eu assumo a responsabilidade. Mas até então, a gente está cego por algumas coisas e Deus colocou ao nosso lado alguém, olha, amor, vai falar assim, amor, toma cuidado com isso, toma mesmo. Vamos fazer dessa maneira? E vamos fazer, porque Deus colocou alguém do nosso lado para fazer isso, beleza? Bom, aí é o seguinte, e Adão, visto que atendesse a voz da sua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, vai ter que trabalhar mesmo durante todos os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, espinhos, e tu comerás as ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornar. E deu o homem o nome Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Teve que matar um animal, tirar a pele, está aí, sacrifício. Alguém morreu no seu lugar, no lugar deles. Tinha que morrer. Só para você ter uma ideia. Bom, aí, então disse Deus, olha que lindo que disse Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do... Ou seja, eu gostaria tanto de poupar do homem a maldade, a malícia, mas já que ele ouviu Satanás, através aí da serpente e tal, ele vai conhecer o seguinte, olha, ele vai saber que o bem vai fazer tudo para o bem dele, para ele andar na minha presença, sem se esconder, mas o mal vai colocado no coração dele, ele vai poder fazer as coisas, mas ele não vai ter coragem de olhar para Deus no final do dia. Não vai dormir em paz. Então ele vai saber agora que isso agrada a Deus e isso não agrada. Porque até então ele fazia tudo. Eu vou voltar um texto aqui. Então, não sei qual que é, perdi. Então assim, que ela saiu, voltou. Aí olha só, então, meu amado, nós se tornamos um de Deus, assim, nós conhecemos o bem e o mal, porque nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. E aí, por que eu estou falando isso? Vocês vão me esperar um pouquinho. Porque é assim, e aí Deus falou, quer saber? Sai daqui. Vaza do jardim do Éden, colocou lá um querubim para tomar conta. Esquece. Você vai ver isso aí só agora lá no céu. Expulsou o homem, colocou um querubim no oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que envolvia para guardar o caminho da árvore da... Ou seja, você poderia viver tão bem na presença de Deus, agora tem um preço a pagar. Quando você fala de casamento, não é vamos casar amanhã. Não existe isso. Existe um namoro. Que nós passamos por esse processo, não é? Passamos? Alguns aí estão esperando um pouquinho. Só que se você se apegar às escrituras e crer, Deus está preparando alguém para você, porque você é uma pessoa difícil. Você ainda não decidiu se você vai adorar a Deus em espírito e verdade, você está em crescimento. Então, assim, é tudo um processo. Então, assim, você quer, então calma. Sirva a Deus, adore a Deus, que assim Deus está tirando as suas características de você, como ele fez com Adão, e formar alguém com as características que se complementam. E você a ela também. Não é? Por que eu estou falando isso? Porque se nós não
passarmos essa ideia de uma união heterossexual e monogâmica, nós vamos cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E eu só preciso ler com você uma coisa. Quer ver? Deixa eu para cá. Eu ia ler com vocês o capítulo 1 de Oséias, não vai dar. Mas qual deveria ser a nossa orientação para os nossos filhos, que a gente tem vergonha? A gente não fala sobre isso. Falar sobre sexo, vai ter um momento que ele vai estudar na escola, biologicamente. É só teoria. Mas se a gente não parar, vem cá, filho, olha, na verdade é assim. Quando começar a menstruação, significa que o seu corpo está sendo preparado para produzir um outro filho, para gerar um outro filho, né, biologicamente. Mas esse processo de geração de filhos é muito delicado, porque tem que ser na presença de Deus, após o casamento. E aí, quando duas pessoas maduras começam a namorar, pensando em casamento, elas devem considerar algumas coisas. E quando que nós consideramos os nossos filhos maduros? Fala. Se tem muito adulto que parece criança. 13 anos, 14 anos. Não, tinha que estar estudando, focado nos estudos, vai para a faculdade, ter a profissão, fazer a diferença, ser usado por Deus na sociedade. Mas aí a sociedade vem com essas influências, ensinando, esquece a Bíblia. Você pode tudo, seu corpo, suas regras, experimenta aqui, experimenta ali. Pode todas as coisas, Deus é amor, todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Só existe uma maneira de adorar a Deus. Com coração, com espírito, em verdade. E aí, quais são os valores defendidos pela outra pessoa? Que valor? Filho, vem cá. A gente já foi, está com 22 o nosso. Fez um ano de teologia, aprendeu pra caramba, né, jovem, tá, lê a Bíblia, sabe tudo. Mas parece que quando começa a namorar, fica cego algumas vezes, né, alguns casais, né? Fica tonto nesse sentido aí. Estou falando geral, hein? Eu sou professor de 700 alunos. Quais são os valores defendidos pela outra pessoa? Beijar. Então, beija a porta com essas ideias aí, moleque. Eu falo. Será que ela acredita em Deus? Eu acredito, tá. Bom, você acredita na palavra que Deus deixou, que conta a história dele no relacionamento de criação, formação de um povo para ser exemplo? Será que essa pessoa que você quer namorar obedece a Deus? Estou acabando aqui. Vou melhorar a linguagem agora aqui. Quais são os seus critérios e valores pessoais, sabe? E uma coisa certa, você só vai conhecer a pessoa de verdade quando você andar com ela e acontecer alguma coisa nova para os dois. Porque até então, são alguns meses de teatro. Você tem que fazer tudo que ela gosta, vai que vice-versa, não é? No início do namoro, você vai sair, parece uma comidinha de passarinho, parece alpiste. Depois que você casa, dá uma olhadinha para esse prato aqui. Cadeira. Quais são os valores, critérios? Quais são as suas preferências, né, antipatia, caráter, personalidade? O que torna essa pessoa o par ideal para você? Não pensa, só quer beijar. Será que eu conseguiria amá-la e respeitá-la, essa pessoa? Será que você vai conseguir amar e respeitar? Ou é só paixão, é só físico? Será que essa pessoa servirá a Deus comigo? Essa pessoa está te afastando. No final do dia, você vai, quando Deus se aproxima, você vai orar. Bom, essas coisas aqui não vou falar não, que eu fiz. Nem vou falar para Deus. Como se Deus não soubesse, ali esperando só você, vai, se arrependeu ou não? Se escondendo. E aí, vou esperar, eu vou pedir 5 minutos para vocês. Porque isso, sem essa visão, você não vai entender o profeta Oséias. Eu só vou ler com você o capítulo 1. É rapidinho, quer ver? Marca aí o tempo. Oséias, o profeta, então,
que ele viveu entre 780 e 720 a.C., ele vai profetizar no Reino do Norte, que nós já falamos, né? E ele, capítulo 1, é o casamento dele. Ele leu tudo isso que nós lemos, está lá, cabeceira dele. Aí Deus fala com ele assim: ô Oséias, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Eberi, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá, reis bons aqui de baixo, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O Oséias, ele é do mesmo período que Amós, por isso que são citados. Parece o começo do capítulo 1 dos dois é parecido. Eles estão vivendo ali, e eles vão, apesar de Amós ter, acho que nascido um pouco aqui para baixo em Judá, foi pregar lá em Israel, a Bíblia diz que ele foi lá, nasceu lá e foi pregar lá. Então diz o seguinte, olha só, bom, essa história dos reis estão aí, se você quiser ler como é que foram esses reis, Jotão, Jeroboão, está tudo aí, vai aparecer até Isaías em um deles, mas eu quis dizer para você que Jeroboão II é um rei lá de Israel, um rei próspero, valente. Ele conquistou vários estados, vários territórios, porém, era uma prosperidade que não adorava a Deus. Ele achava que tudo era conquista dele, força dele, e eles não adoravam, não agradeciam a Deus. E os inimigos estavam tudo de olho neles. Opa, que Deus recebe? Nenhum, então você é nosso. Aí o inimigo vai se fortalecendo, jogando armadilha para você. Vem com a gente, vai. Vem servir o nosso Deus. Nós estamos juntos. E estamos juntos mesmo. A Síria vai invadir lá e estamos juntos. E misturado. Aí o samaritano. E aí, o princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituições, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do... Olha que coisa. Eu não sei se ele já estava de olho naquela garota bonita, estava com o olho no peixe, no gato, o olho na igreja, lá fora. O fato é que ele foi e tomou a Gomer, filha de Ibrahim, e ela concebeu e deu um filho. E disse o Senhor, põe-lhe o nome de Jisrael, que significa, espalhado, afastado. Deus pega ele, Deus que espalha. As suas atitudes estão me afastando de você. E só que, eu, no meu ponto de vista, foi muito forte isso. Porque Deus queria que as pessoas olhassem, olha que loucura isso. Deus queria que as pessoas olhassem para a vida do profeta e comentassem da vida do profeta. Alguém já falou mal da sua vida aí? Alguém já fofocou sobre a sua vida? Não. Aqui na igreja não, né? Aqui ninguém falou mal da sua vida, o que você faz não, né? Ninguém. Já? Alguém já falou assim, a Cleo, não sei o que lá mais, a vida dela, como se as pessoas pagassem sua conta. Não é isso? Então, aqui não tem fofoca nessa igreja. Então, olha só. Mas, olha só, lá, você acha que lá tinha? Porque ele é um profeta de Deus. Aí Deus fala assim, vai lá e tenha filho com a prostituta. Aí ele vai. Provavelmente ela, presta atenção no que eu vou falar, hein? Não sei se ela era do prostíbulo. Só que, provavelmente, ela adorava outros deuses. Vocês vão ver daqui a pouco que realmente ela estava lá. Era uma pessoa com tendência de infidelidade. E aí, ela teve um filho, chamou-se Israel, que significa o seguinte, Deus espalha. Porque ele vai falar o seguinte, porque daqui a pouco, olha o que ele vai falar, daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel, e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. Eu sei que parece confusão para você, mas teve um rei que assumiu o posto do rei Acabe, e ele assume o rei, lá no rei norte, o rei Acabe, e o Acabe tinha 70 filhos, esse rei Zeu, e ele vai lá conversar com os filhos, mata todos os filhos, mata os 70. Aí Deus está falando o seguinte, olha, aquela ação dele, olha só para você entender essa história rapidinho, eu vou ter que parar, eu volto na próxima semana. É que eu queria falar para você sobre o casamento. Se você não tiver a visão heterossexual e monogâmica, você não consegue entender o que Deus vai falar.
por meio desse povo. Entender você vai, mas assim, compreender, descer no seu coração. Porque ele vai falar o seguinte, olha, teve um rei, o Zeu, ele, quando assumiu no lugar do rei Acabe, que está no Antigo Testamento aí, lá no 2 Reis 25 e tal, esse rei, ele vai lá e mata os 70 filhos de Acabe. E na sequência, ele dá um banquete para os profetas de Baal. Fala, não, não vou matar vocês não. Ó, vou convidar vocês, vamos adorar todo mundo aqui no templo, vamos lá. Convidou todos lá para entrar no templo. E ele fala, fica tranquilo, nós vamos só adorar o seu Deus. Mas, ó, vê se não tem aí alguém aí que não adora o seu Deus no meio de vocês, hein? Aí todos os profetas, não, tá tudo, só tem nós, só tem adoradores de Baal. Só, tem certeza? Aí ele entrou e matou tudo. Foi uma estratégia que ele usou. Mas Deus não se agradou nesse sentido. Foi provisoriamente, foi uma solução ali. Mas não foi, porque depois prospera tudo de novo. E isso está na cabeça de Deus. Falou assim, olha, eu vou visitar aí essa ação deles que ficou marcada comigo, eu não gostei. E eu vou só parar por cá para você entender o seguinte. E o filho nasceu, cresceu um pouquinho, e tornou ela a conceder, e deu à luz uma filha. E Deus disse, põe o nome dela de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tirarei. Então, assim, o nome da não compadecida. Ó, não quero mais, não vou mais me compadecer de vocês. Mas a casa de Judá me compadecerei. Ó, e ainda vou olhar para Judá, para vocês não, Israel. Então ele vai dar mais 200 anos para Judá. E o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavaleiros, mas pelo cavaleiro. Vou parar por aqui, porque ele vai ter mais um filho, e a gente discute na próxima semana. Tá? Pelo seguinte, olha, é um livro muito delicado, que vai falar de casamento, e vai falar da infidelidade do povo em relação a Deus. E Deus vai falar a outro profeta, eu odeio o divórcio. Eu não vou assinar o divórcio, não. Mas você vai pagar um preço da sua prostituição quando você busca outros deuses e não a mim. Amém? Pessoal, obrigado pela sua presença. Na próxima semana vamos continuar, tá bom? Oséias, não falte e acompanhe. Fica na paz, irmãos.